Ártemis é conhecida como a deusa da caça na mitologia grega. A deusa tem como um de seus símbolos o arco e flecha, sua arma favorita. Por isso, a deusa geralmente é representada nas artes portando seu inseparável arco. Ártemis é filha de Zeus com sua amante Leto, e também é irmã gêmea do deus Apolo, mas ela nasceu um dia antes do irmão, e ainda ajudou sua mãe no parto de Apolo. Quando o casal de deuses ainda eram bebês, eles e sua mãe foram perseguidos por uma terrível serpente, conhecida como Piton, mas tal criatura foi exterminada por Apolo quando este alcançou a maturidade. Uma das características de Ártemis é que ela é uma deusa virgem. A deusa, desde muito jovem, fez um voto de castidade. Por ter ajudado sua mãe no parto de seu irmão, virou uma tradição que as mulheres na Grécia Antiga orassem para que a deusa as auxiliasse durante o trabalho de parto. Apesar de ter nascido em Delos, a ilha que foi consagrada aos deuses gêmeos, Ártemis tinha as florestas e montanhas da Arcádia como sua morada. Ártemis era considerada a deusa da vida selvagem. Ela tinha um verdadeiro amor pela arte da caça, e por isso a deusa frequentemente vagava pelas florestas em busca das mais gloriosas presas. A deusa era acompanhada por um cortejo de ninfas que a serviam como damas de companhia. Todas as suas acompanhantes também tinham o dever de permanecer virgens e puras, para assim não macularem a imagem e a reputação da deusa virgem. Certa vez, enquanto a deusa e suas ninfas se banhavam em uma fonte, elas foram avistadas pelo caçador Acteão. Este ficou encantado com a beleza divina da deusa da caça, mas a deusa não aceitou ser violada pelo olhar profano de Acteão sobre seu corpo despido, que nenhuma outra entidade do sexo masculino jamais havia visto. A deusa transformou o caçador em um cervo, e este passou a ser perseguido pelos seus próprios cães de caça, que o alcançaram e o estraçalharam. Como boa caçadora, a deusa também tinha companhia de seus cães de caça, dos quais nenhuma presa conseguiria se esconder. Mas o animal que melhor simboliza a deusa da caça era o cervo. Ártemis capturou alguns deles e os atou em sua carruagem. Sobre seu carro, puxado por cervos sagrados, a deusa voava pelos ares. Agamenon, o grande líder dos aqueus durante a guerra de Troia, abateu um dos cervos sagrados de Ártemis. E se não fosse o bastante, ele afirmou que nem mesmo a deusa da caça seria capaz de abater tal animal de forma tão precisa. E isso despertou a ira de Ártemis, que como punição impediu que o exército grego partisse rumo a Troia. Para se reconciliar com a deusa, Agamenon teve que sacrificar sua amada filha, e somente após tal sacrifício os gregos puderam zarpar para a guerra. Outro episódio em que a deusa mostra seu lado implacável é quando a orgulhosa Niobe alega que seus filhos eram mais belos que os descendentes da deusa Leto. Apolo e Ártemis castigam Niobe, fulminando todos os seus filhos com suas flechas certeiras. Conforme algumas versões do mito, Ártemis tinha um grande afeto por Órion, um gigante caçador de grande talento. Mas Órion acabou sendo morto por Ártemis graças a um ardil de Apolo, que enganou a deusa por estar com ciúme de tal relação. Em outra versão, Órion tentou violar Ártemis, e por isso ela enviou um enorme escorpião para dar um fim na vida do gigante. Ártemis também era identificada como uma deusa lunar, assim como seu irmão Apolo, que passou a representar o Sol no lugar de Hélio. Ártemis passou a ocupar o cargo de deusa da lua no lugar de Selene. Conforme outras versões, Ártemis, Selene e Hécate seriam todas deusas lunares, cabendo a cada uma das deusas uma fase diferente da lua. Ártemis está entre as divindades gregas mais cultuadas na Grécia Antiga. Diversas são as cidades consagradas em honra à deusa, e são inúmeros os templos erguidos para cultuar a deusa em todo o mundo helênico. Mas sem dúvida o mais famoso é o glorioso Templo de Ártemis em Éfeso. O grandioso templo era tão majestoso que está na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. No templo de Éfeso, na Ásia Menor, a deusa era cultuada de forma diferente, pois lá ela era vista como uma deusa da fertilidade, e sua imagem com múltiplos seios simbolizava sua capacidade de nutrir os homens.
A deusa era cultuada na Roma Antiga com o nome de Diana, seu nome latino, e seu principal templo ficava no Monte Aventino. Com a expansão do Império Romano, seu culto se espalhou pela Europa, chegando até mesmo nas Ilhas Britânicas. Conforme algumas versões das lendas arturianas, a famosa Dama do Lago seria descendente de Diana, a deusa romana da caça. Ártemis é uma deusa ambígua. Por vezes ela pode ser generosa e benevolente, mas também pode ser implacável e vingativa. Esta dualidade faz dela uma das deusas mais interessantes da mitologia grega.